Oi, bom dia, gente. Olha, Cuba começou a vacinar crianças a partir de 2 anos de idade. É o primeiro país do mundo que tá fazendo isso daí, viu? E o México foi atingido aí por um forte terremoto ontem à noite de 7,1 graus na escala Richter. E aí, já pegou seu cafezinho? Então, vem, vamos lá? Onde acontece está começando. Olha, o tremor de 7,1 graus de magnitude foi registrado numa região que fica a 11 quilômetros de distância de Acapulco. Chegou a provocar aí um alerta de tsunami para a costa mexicana, mas foi cancelado poucas horas depois. Olha, esse tremor matou uma pessoa confirmada até agora e deixou 1.600.000 sem luz e sem telefone. Chegou a ser sentido até na cidade do México. Por volta das 11 da noite, o presidente Manuel Obrador disse no Twitter que não haviam grandes danos aí no país. Olha, ainda no México, uma decisão histórica, gente. A Suprema Corte anulou a pena de prisão para mulheres que interromperem aí voluntariamente a gravidez. A Constituição do país não proíbe o aborto, só que alguns estados mexicanos possuem leis locais que criminalizam o ato com até 3 anos de prisão para a mulher. Pois é, agora com essa decisão aí da Suprema Corte, isso não vai ser mais possível. E olha, o 7 de setembro deveria ter sido aí o dia em que o Brasil ia comemorar 199 anos de independência, mas, como disse aí o general da reserva e ex-ministro da Secretaria de Governo, o Carlos Alberto dos Santos Cruz, ele disse que o 7 de setembro teve as cores do país aí sequestradas por interesses políticos. Olha, o dia de ontem foi marcado por manifestações pró e contra o presidente Jair Bolsonaro em várias cidades do país aí no Brasil. Nos atos contra o governo Bolsonaro, os pedidos eram em defesa da democracia, por mais vacinas, empregos e comida no prato. Já nos atos a favor do presidente, os gritos eram pelo fechamento do Congresso, uma intervenção militar no país e a saída dos ministros do STF. Bolsonaro discursou 2 vezes, uma em Brasília e outra em São Paulo. Em plena Avenida Paulista, em São Paulo, usou uma frase que caiu como uma bomba, deixou aí Brasília, todos os políticos em choque. Ele afirmou que, como presidente, não vai mais cumprir qualquer decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O problema com essa frase aí é que ela se enquadra num crime de responsabilidade registrado no artigo 85 da Constituição. Esse artigo diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra o livre exercício do poder judiciário, o cumprimento das leis e as decisões judiciais. Olha, esse é o único crime de responsabilidade que está inscrito na Constituição e não em uma lei complementar. Isso pode ser motivo aí de impeachment do presidente Bolsonaro, viu? Olha, logo depois aí dos discursos de Bolsonaro, o presidente do Supremo, Luiz Fux, organizou uma reunião às pressas virtual entre todos os ministros da corte. Fux vai fazer um pronunciamento hoje no STF sobre isso daí. Com isso, a crise institucional tomou aí uma dimensão inesperada. Acabou com todas as chances aí de apaziguamento entre os poderes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Olha, para muitos aliados de Bolsonaro, aliados políticos, dessa vez o presidente atravessou os limites constitucionais. Ainda ontem no Palanque, Bolsonaro disse também que convocaria uma possível reunião do Conselho da República. É um órgão superior aí que assessora a presidência. Sabe o que esse órgão faz? Olha, ele tem direito de decretar medidas radicais no país, como estado de defesa, estado de sítio, que impede o direito de ir e vir, e até intervenção federal. Isso significa estado de exceção por tempo indeterminado, ou seja, oposto ao estado democrático. É a suspensão de todos os direitos constitucionais de diversos setores da sociedade. Suspende também os poderes legislativo e judiciário. Fica tudo concentrado na mão do presidente. Isso pode se tornar uma ditadura. Olha, esse conselho se reuniu só uma vez até hoje, foi em 2018, para decretar aí intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro, foi por um tempo determinado. Vamos ver, vamos acompanhar o que vai acontecer hoje, né? E olha, no Afeganistão, o Talibã anunciou os primeiros ministros aí do governo fundamentalista islâmico no poder. Essa lista aí inclui ex-presidiários de Guantánamo, membros de grupos terroristas designados aí pelos Estados Unidos e sujeitos aí também de listas de sanções internacionais. Olha, Haqqani vai ser
o novo ministro aí do interior do Afeganistão, está na lista dos mais procurados do FBI, com uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça dele. Pois é, o novo ministro do interior lá do Afeganistão. Olha, esse anúncio foi feito no mesmo dia em que eles usaram tiros, violência para silenciar protesto no país, incluindo protestos de um grupo de mulheres. Olha, em visita ao Catar, o chefe da diplomacia americana, o Antony Blinken, confirmou que o Talibã renovou a promessa de deixar os afegãos saírem do país livremente. O governo britânico ontem confirmou que na saída às pressas do Afeganistão, o país deixou para trás aí 311 afegãos com direito a asilo no Reino Unido, uma promessa feita pelo governo britânico para os afegãos que ajudaram soldados no país. Olha, em Paris, na França, começou hoje o julgamento dos 20 terroristas responsáveis aí pelos atentados do dia 13 de novembro de 2015. Nesses atentados, 130 pessoas morreram e 500 ficaram feridas. Vocês lembram desses atentados aí? Olha, foi uma série de ataques coordenados. Começou com um homem-bomba aí se explodindo na porta do Estádio da França. O local estava lotado com 80 mil pessoas. Depois continuou com outro grupo terrorista disparando contra clientes em bares e restaurantes num bairro aí famoso de Paris, e terminou com um terceiro grupo terrorista na casa de show Bataclan com armas automáticas, atirando aí cegamente para todos os lados contra todas as pessoas. Na época, o Estado Islâmico, o ISIS, assumiu a autoria desses atentados aí. Pois é, hoje os julgamentos começam depois de uma longa investigação aí, que envolveu 19 países e durou 4 anos e meio. A previsão é que esse processo criminal aí na corte dure 9 meses. Vai ser o mais longo da história da França. Vamos acompanhar também. Olha, nos Estados Unidos, o presidente Biden deve fazer um discurso essa semana sobre a nova fase aí de combate à Covid. É esperado que ele fale das escolas, das empresas particulares, funcionários públicos e também do aumento aí de casos em crianças aqui no país. Olha, aqui em Miami-Dade, 13 funcionários de escolas morreram de Covid desde do dia 16 de agosto, viu? São professores, monitores, até motoristas aí de ônibus escolares. Todos eles não estavam vacinados. Cuba se tornou o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação aí contra a Covid em crianças de 2 a 18 anos de idade com as fórmulas Soberana 2, Soberana Plus e Abdala. São vacinas desenvolvidas no próprio país. Essas fórmulas aí cubanas possuem mais de 91% de eficácia contra o novo coronavírus. Cuba é o único país da América Latina que desenvolveu 5 vacinas próprias contra o vírus. E ontem foi Dia Internacional do Ar Limpo. Olha, segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, os efeitos aí da poluição já são responsáveis por 7 milhões de mortes todos os anos no mundo inteiro, viu? Desse número, 600 mil são crianças aí, vítimas fatais, principalmente em países pobres ou em desenvolvimento. Olha, se nada foi feito para combater aí essa realidade, a quantidade de mortes no mundo pode dobrar até 2050. Sobre o clima, o Nordeste americano ainda está fazendo aí o rescaldo da passagem do furacão Aida. Boa parte da Louisiana ainda está sem luz. Na Califórnia, o estado está enfrentando calor recorde e pode ter que lidar aí com incêndios florestais até o final do ano. Dixie Fire segue lá na Califórnia forte e pode se tornar o maior incêndio da história do estado. No Golfo do México, um distúrbio tem chance de se tornar hoje à noite uma depressão subtropical ou tropical. Taiwan e China devem ser atingidos essa semana aqui por um perigoso e intenso tufão aí com ventos de 233 km por hora. Recebeu o nome de Shantou. A Europa registra climas extremos, com recorde de calor de um lado e chuvas intensas e inundações do outro lado. Gente, é isso aí. siteacontece.com, mais notícias, mais informação. Dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até amanhã.